Olá, bem-vindos ao podcast Listen and Learn, European Portuguese Culture Podcast with Silvia. Olá, eu sou a Silvia. In the description below this episode, you can find the link to my website, and in this website, you will have the full transcriptions of every episode that you will find here. Porto é uma cidade, é um vinho, é um clube de futebol. Antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Do nome pré-românico Portus Cale, nasceu o nome de Portugal. Portus Cale era inicialmente a designação da cidade do Porto, que se tornou mais tarde capital do Condado Portucalense, onde nasceu Portugal. Portus, do latim, significa Porto. Ao longo do século XIV, o Porto teve uma grande expansão do seu povoado ao longo da margem ribeirinha do Douro, refletindo a crescente importância das atividades comerciais e marítimas. A Ribeira, fervilhante de gentes ligadas às múltiplas atividades do rio e do mar, é hoje um dos pontos mais visitados da cidade. Ocupada por turistas que descansam após uma inclinada caminhada, por estudantes que vestem os seus trajes negros, que cantam e tocam canções, e por casais de namorados que fazem promessas junto ao rio. A Ribeira é, para mim, uma tarde de sol. Este sol que se reflete no rio e que te hipnotiza com o som das gaivotas que aí pairam. Da Ribeira podemos caminhar por ruas e escadas labirínticas até à Sé do Porto. Estas ruas são umas das mais antigas na cidade, onde assenta um casario sombrio. Subindo tudo até à Sé, há mais uma oportunidade de mirar o rio, desta vez de cima. Daí podemos ir até ao tabuleiro mais alto da Ponte Dom Luís, cruzar, parar no centro da ponte e ver o mar. Do outro lado da ponte, em Gaia, estão as caves do vinho do Porto. O vinho do Porto é produzido a partir das uvas que crescem nas encostas do Rio Douro. Tornou-se mundialmente famoso graças ao brandy ou aguardente, que por hábito se acrescentava para que este vinho não azedasse durante as longas viagens e as más condições de armazenamento. É português, mas com grandes ligações aos ingleses, que muito investiram na sua produção. Se nos deixarmos levar pelo rio, bem rápido ele nos leva até ao mar. Na zona oeste da cidade do Porto, encontramos a Foz do Douro e praias de areia, rochas e água fria, onde o rio se transforma em mar. Há um farol. Aí, nos dias de vendaval, quando o mar fica bravo, os mais curiosos vêm ver as grandes ondas que rebentam contra as paredes. No centro histórico do Porto, a chamada Baixa do Porto, estão localizados os principais edifícios e monumentos históricos da cidade, desde o período romano, passando pela belíssima construção gótico-românica da Catedral
e pelas casas medievais no seu estado original até às mais modernas e recentes construções e reabilitações que vieram recuperar muitos dos imóveis abandonados ou inutilizados do centro histórico, dando-lhes hoje uma nova frescura e uma nova cor. O Porto, como várias outras cidades europeias, é hoje uma cidade em gentrificação. O investimento turístico deu lugar a uma nova ocupação do centro da cidade. Este desenvolvimento é, por um lado, positivo. Gera trabalho, economia, novidades, modernização, reabilitação e recuperação da cidade. Por outro lado, negativo, como a perda de autenticidade e tradicionalidade cultural e o rápido aumento do custo de vida, sendo o aumento das rendas um dos pontos mais quentes. Se falamos do Porto, falamos também de algumas iguarias e petiscos, não só de vinho. A francesinha, prato típico do Porto, foi inspirada na sandes francesa croque-monsieur. Em 1950, Daniel David Silva, que trabalhava no restaurante A Regaleira, criou a sandes e acrescentou-lhe um característico molho secreto. O recheio desta sandes é constituído mais habitualmente por linguiça, salsicha fresca, fiambre, carnes e bife de carne de vaca, cobertas com queijo. Posteriormente, derretido no forno. É guarnecida com um molho à base de tomate, cerveja e piripiri e pode ser servida com batata frita como acompanhamento. O ovo estrelado no topo da sandes é cada vez mais recorrente. No entanto, é uma alteração à receita original. As tripas à moda do Porto é também um prato tradicional desta cidade, que deu origem ao nome de tripeiros, que orgulhosamente os habitantes do Porto envergam. A lenda deste prato remonta aos tempos dos descobrimentos, quando o infante Dom Henrique, para abastecer os barcos na tomada de Ceuta em 1415, pediu aos habitantes do Porto todas as carnes que possuíam, limpas e salgadas, para levar. Para a população, restaram as miudezas e as tripas, ou seja, os intestinos dos animais. Hoje é um prato confeccionado com vários tipos de carne, tripas, enchidos e feijão branco. Ambos os pratos eram antes servidos apenas em cafés e snack bar da cidade. Hoje são um prato servido em restaurantes de comida tradicional muito apreciados. O Porto é também o Futebol Clube do Porto. Mesmo quem não aprecia futebol, como eu, tem que compreender que a cidade e o clube vêm de mãos dadas e que a grande maioria dos seus habitantes têm por ele uma profunda devoção que não se explica bem. A frase "O Porto é uma nação" mostra bem o carinho dos portuenses pela sua cidade e
é muito utilizada no contexto do futebol. Nesta cidade, bebés nascem e têm tão depressa o cartão de identidade como o cartão de sócio do clube e o seu destino já está decidido. Enfim, os portuenses são caracterizados pelo seu espírito forte, honesto, trabalhador e hospitaleiro. São alegres e demonstram o seu lado festeiro na noite do seu santo padroeiro, a noite de São João. De 23 para 24 de junho, a população sai à rua para bailar e brincar com os alhos porros e martelos de plástico que chiam quando se martelam as cabeças da multidão. As sardinhas assam-se na rua e comem-se sobre o pão. Há manjericos às janelas e lançam-se balões de ar quente que iluminam o céu de magia. Antiga, muito nobre, sempre leal e invicta, cidade do Porto. Até ao próximo episódio. Tchau!